Estratégias de manejo de doenças estão cada vez mais complexas e personalizadas de acordo com a característica de cada região. Uma estratégia que vem sendo utilizada é a antecipação da entrada de fungicidas, realizada juntamente com a aplicação do herbicida. Para compreender melhor esse tema, fomos até Ponta Grossa e Reserva, no Paraná, onde conversamos com pesquisadores, consultores e produtores para entender a importância da primeira aplicação. A cultura da soja tem, na nossa região, enfrentado nas últimas safras problemas como oídio, algumas manchas foliares, como as que nós chamamos de DFC, então mancha de septória, mas para o final do ciclo também a mancha de cercóspora, e algo que já é conhecido pela nossa região, de ser um pouco mais de altitude, então um clima mais frio, nós temos sérios problemas com o mofo branco. E nessas últimas safras, nós não tivemos assim grandes problemas com a ferrugem da soja. Os problemas da ferrugem da soja, elas são mais graves e apresentam uma severidade maior, também em toda a área aqui nossa de abrangência do Grupo ABC, pegando então estado de São Paulo e aqui o Paraná, para as épocas de semeadura que avançam um pouquinho aquele período, o normal. Então semeaduras que avançam para os meses de novembro e de dezembro, então todas as safras nós temos sim uma presença da ferrugem da soja. Porém, como boa parte das áreas, lavouras são semeadas ali em outubro até início de novembro, então boa parte dessas áreas, elas apresentam sim a ferrugem da soja, mas muito no final de ciclo. Segundo o pesquisador, uma estratégia recomendada pela Fundação ABC é começar cedo as aplicações, já no estágio vegetativo da cultura. Então as preocupações que nós temos quando fazemos a recomendação, ou partimos para que se faça uma programação nas aplicações de fungicidas, é sempre bom o agrônomo aqui ter em mente que nós temos problemas de oídio. E isso é conhecido também por parte de todos os produtores. A importância que se tem de se fazer o manejo, de se realizar então aplicações de fungicidas já na fase vegetativa, tem demonstrado que a importância de uma doença como o ídio e também em alguns casos essas manchas foliares na fase inicial tomam produtividade, então isso faz com que já no manejo, na programação para que se faça o manejo, já se utilize as aplicações de fungicidas na fase vegetativa. Então essa é uma estratégia para um bom início da cultura. Então determinadas variedades têm sim uma resistência genética ao oídio e também à DFC. Porém, quando o produtor opta por materiais de alta produtividade, nós percebemos que boa parte desses materiais que têm um teto produtivo bem elevado são suscetíveis a essas duas doenças. Aqui na nossa região, a nossa comunicação, nós não costumamos falar de aplicação zero. Nós damos preferência para algo um pouco mais assertivo, que seriam os primeiros sintomas, ou utilizar também do mesmo momento onde se aplica o herbicida. Como boa parte dos produtores nessa nossa região utiliza da ferramenta de um herbicida pré-emergente, essa aplicação do herbicida pós, ela se enquadra mais ou menos ali no estádio vegetativo de quinto, sexto trifólio ali no máximo. Então essa seria uma das indicações em que boa parte dos nossos trabalhos, as aplicações de fungicidas que são realizadas junto com o herbicida, nesse momento, nessa fase, que avança um pouco desse segundo e terceiro trifólio, os fungicidas que têm uma ação também curativa para o oídio e que demonstram residual, eles têm mostrado para nós
eficácia no controle dessas doenças e, o que é importante, uma resposta em produtividade. Essa resposta tem girado por volta aí de 8 a 10, até em alguns casos 15%. Para o pesquisador, a aplicação no estádio vegetativo já é considerada como aplicação verdadeira e deve-se utilizar produtos com maior potencial residual. Preconizamos essa aplicação no momento da fase vegetativa, que ela permita que você realize uma só aplicação nessa fase e que a ação do fungicida te dê o controle de preferência até a fase de pleno florescimento, ali de R1 para R2. E o motivo disso é porque nós temos uma doença que é de extrema importância, que tem uma severidade muito grande para nós, que é o mofo branco. Então, esse primeiro passo, da primeira aplicação, que nós consideramos ela como verdadeira, essa do vegetativo, para a segunda aplicação, que é do pleno florescimento, nós temos uma ideia aí de um residual que seja em torno de 20 dias ou até um pouco mais. Nessa propriedade, o produtor Flávio Horn conta que no ano passado a região teve muita pressão de ferrugem, porém, devido ao manejo, não tiveram perdas pela doença. O ano passado foi um ano de grande desafio, A ferrugem, quem não conseguiu fazer essa aplicação devido à chuva, devido ao mau tempo, teve bastante a situação da ferrugem. Nós não tivemos isso. Eu trabalho sempre com orientação técnica, o André que me assiste na lavoura, então nós sempre cuidamos fazendo as aplicações em tempo determinado, como se fosse um trabalho preventivo. E deu resultado. Nós não chegamos a ter prejuízo com a ferrugem devido a essa forma de aplicação. A situação das aplicações em tempo certo, deu um período de chuva, quem não conseguiu aplicar, teve essa dificuldade, nós já não tivemos. E a prova que o fungicida, que a aplicação funciona, aonde a barra do pulverizador não pegou um biquinho, uma bordadura, um pedaço, ali sim apareceu a ferrugem. Só que apareceu na ponta e não chegou a entrar na lavoura. Então o prejuízo não foi nem significativo. A estratégia de manejo utilizada por Flávio e o consultor André Líder, da Copa Agrícola, leva em consideração uma aplicação conhecida também como V0, onde um fungicida com menor capacidade residual é utilizado, juntamente com a aplicação do herbicida, e na sequência fazem a primeira aplicação, ou aplicação verdadeira, com um fungicida com residual mais longo. Nós fazemos um trabalho a partir do ano passado para cá, de fazer uma aplicação junto com a limpeza já. Alguns chamam de V0 e tal, tem muita discussão a respeito disso. Pensando em doença de final de ciclo, proteger as folhas bacheiro, que ela chega uma soja mais sadia no final, ela chega com mais qualidade de folha, chega com menos incidência de outras doenças. E a primeira é pensando em ferrugem, Esse é o mais importante. Esse ano nós vamos fazer a mesma aplicação do ano passado, que é o Viovan. Nas outras aplicações nós usamos um outro produto que tinha que ter uma mistura de óleo. E nessa mistura eu tive um problema muito sério de queimar a planta, amarelou, a lavoura ficou bem amarela, sentiu bastante. Por quê? Porque nós acabamos descuidando e fazendo no meio do dia, fazendo uma aplicação no meio do dia, e deu uma sequinha de uns 10, 15 dias em cima, então o prejuízo foi nessa situação. E o ano passado nós fizemos a aplicação do Viovan e acabamos também fazendo no meio do dia, e não teve problema nenhum da soja sentiu, de amarelar ou de queimar. Então, e vou usar de novo esse ano. Para o consultor, essa aplicação chamada de V0 é utilizada pensando em DFCs e qualidade na produção de sementes. Já a primeira aplicação é pensando em ferrugem asiática e também mofo branco. Vai depender da região que você está atuando, cultivar. Como aqui na nossa região é usado bastante pré-emergente, acaba ocorrendo essa aplicação junto com o glifosato. A nossa aplicação, teoricamente em V0, a gente pensa em doenças de final de ciclo, como cercóspora, mancha-alvo, porque nós atuamos numa região produtora de semente. Então nós visamos a qualidade de semente. E como essas DFCs elas se instalam no início da cultura, então essa aplicação do
do V0 se encaixa muito bem em aplicação dos produtos pensando em DFC. E a nossa primeira aplicação definitiva a gente já pensa em mofo branco, então nós vamos acabar entrando não em R1, porque todos os materiais são de ciclo indeterminados e sojas rápidas, então nós acabamos aplicando a soja no florescimento pleno, visando mofo branco e ferrugem. Então, se essa aplicação acaba ocorrendo ali antes do fechamento de linha, tem uma diferença no início da primeira aplicação. Ou se entra em florescimento pleno, ou se adianta um pouquinho. Vai depender também do cultivar e da época de plantio, né? Sojas com plantios mais tardios, se acaba antecipando a aplicação dessa primeira aplicação visando em ferrugem. Atenção! Produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. E utilize os equipamentos de proteção individual.